Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Shirley Herrera e hoje eu vou falar sobre os trânsitos planetários que acontecem nesta semana, que vão do dia 21 a 27 de abril. Porém, no dia 19 de abril, nesse último sábado, o Sol iniciou sua temporada no signo de Touro. Esse período taurino nos coloca a exercer a paciência, a persistência, o senso prático e a resiliência. Touro jamais desiste. Signo de terra tem como características o gosto pelos prazeres através dos 5 sentidos. Regido por Vênus, aprecia a arte, a cultura, a beleza, a estética, a boa comida. Touro é um signo persistente, de natureza fixa. Ele precisa sentir segurança na tomada de decisões e não gasta energia com aquilo que não lhe interessa. Sol em Touro nos fala da concretização, da realização, das posses, da estabilidade e da fidelidade. E não troca o certo pelo duvidoso. A frase para o Sol em Touro é: sou aquilo que tenho. Porém, nem tudo são flores. O céu dessa semana, infelizmente, envolve oposições e quadraturas e nos pede atenção e muitos cuidados. Nos próximos dias, teremos uma quadratura em T envolvendo Sol, Marte e Plutão. E o que é uma quadratura em T? É quando dois planetas estão em oposição e o terceiro planeta envolvido está em quadratura com ambos. E por estar em quadratura, ele fala de remoção à força de poderes. O aspecto envolvendo esses planetas trazem desafios, conflitos e tensões inesperadas. Logo no dia 21 de abril, segunda-feira, hoje, o Sol faz uma quadratura com Marte. O Sol ele fala do nosso ego, autoestima, honra, autoridade, poder, realeza. E na vida privada, ele representa a primeira autoridade na nossa vida, Pai. No coletivo, o Sol representa figuras de autoridades como reis, governantes, chefes de Estado. Tem como elemento fogo, mas esse fogo ele ilumina, ele aquece, ele é moderado, ele representa a energia vital. É o espírito, o princípio da criação, ao contrário do fogo em Marte, que é destrutivo. Marte é um soldado, ele representa a força física, a coragem, a ousadia, o desafio, o combate, a luta, a competição, o universo masculino, a agressividade, a violência e o conflito. O Sol fazendo uma quadratura com Marte, então ele sente que está sendo provocado por algo superior, neste caso o Sol. Essa quadratura entre Sol e Marte fala do desejo, da conquista do poder através da força, através da luta, inclusive da luta bélica, do conflito armado, que pode ter como personagens a polícia, o exército, soldados, pessoas armadas, sendo representadas aqui por Marte. Por outro lado, temos o Sol sendo representado por reis, chefes de Estado e governantes. Essa configuração no céu também fala de atentados. Com essa configuração, temos a possibilidade de conflitos para conquistar terras, posse de todos os tipos, pois o Sol está no signo de Touro, que rege posses e valores, e Marte está no signo de Leão, que fala da ação e conquista motivados por desejos egóicos. Na vida particular, o Sol fazendo a quadratura com Marte, numa lua minguante em Aquário, podemos sentir que estamos sendo provocados pelo pai, pelo chefe, por qualquer pessoa que possa exercer um tipo de poder sobre nós. Então, o melhor nesse período aqui é fugir e evitar qualquer tipo de conflito, deixando o ego de lado. Logo em seguida, do dia 23, na quarta-feira, o Sol taurino fará uma quadratura com Plutão em Aquário. Na vida privada, o Sol em Touro sente a necessidade de dar continuidade, conservação e manutenção naquilo que ele já tem. E Plutão em Aquário, ele fala de transformação, morte e renascimento, ou seja, morrer para o que não faz mais sentido na nossa vida
então é preciso renascer para o novo, pois provavelmente você já sabe onde está o problema, mas pode às vezes resistir às mudanças, né? O taurino resiste muito às mudanças, porque o taurino ele é muito resiliente e ele só muda realmente quando ele tem certeza de que aquilo é o que ele realmente quer. E para sair da zona de conforto não é algo fácil, né? Porém muitas vezes necessário. No coletivo, os desafios entre o Sol e o Touro para a manutenção e conservação do que já existe, especialmente sobre posses, valores financeiros, temas ligados também ao feminino, já que Touro é regido por Vênus, e com esse aspecto tenso podemos sofrer opressão, humilhação através de Plutão em Aquário. Então em Aquário ele acaba não tendo limites. E podemos também ter desafios sobre temas ligados à inteligência artificial que possam ceifar de alguma forma a nossa liberdade e escolha. Então imagine como esses aspectos aqui são tensos, tanto na vida particular como na vida coletiva, nas massas, né? No mundo como um todo. No dia 27, Marte faz a oposição a Plutão, que coincide com a lua nova em Touro, que é uma lua de fogo, que também faz quadratura com Marte. Então, esse Marte em Leão, que é o ego pessoal, aos 3 graus, em oposição a Plutão, em Aquário, que é o ego coletivo, também aos 3 graus. Então, Marte em Leão fala de opressão por desejos egóicos versus o radicalismo de Plutão em Aquário. Marte, o deus da guerra, em cabo de guerra com Plutão, o deus da morte e renascimento. E Marte, como sendo um soldado, é aquele que vai para a guerra, enquanto que Plutão é aquele que volta do inferno da guerra. Imagine a coisa colocada ao extremo, né? A situação elevada ao máximo. E a posição desses 2 planetas gera conflitos pela força bruta de Marte e pela força psíquica que age pelo inconsciente de Plutão, o poder mental. Plutão, ele é a 8ª de Marte, são 2 planetas maléficos que falam de morte. Então aqui podemos ter eventos que vão ao extremo. Então, no dia 27/4, a lua nova em Touro, que é uma lua de fogo, em quadratura com Marte e Plutão. Então, esse aspecto pode gerar novos conflitos a partir desse dia, porque a lua nova, ela fala de semeadura. E nesse caso aqui, é uma semeadura de discórdia. É o início, né? É o estopim de alguma coisa que se inicia. E a outra possibilidade também é de erupções vulcânicas que podem vir a acontecer e trazendo grandes prejuízos e até mesmo perda de vidas. Então, assim, se você pensa em viajar para algum país que tenha vulcões e que possam ter essa possibilidade de entrar em erupção, evite. E esses aspectos envolvendo Sol, Marte e Plutão no coletivo, nós podemos ter as seguintes ocorrências: extremismos para conquistar o poder pelo uso da força, terrorismo psíquico, ascensão e queda de grandes líderes, militares, milícias e grupos armados em evidência, violência sexual coletiva, expansão ou começo de novos conflitos, especialmente porque a lua nova em Touro, né, estará envolvida fazendo uma quadratura com Marte e Plutão, dando início, né, a novos conflitos e revoluções que a gente já sabe que sempre traz ganhos e perdas. Na vida privada, podemos nos deparar com depressão, pensamentos sobre mortes, que tem a ver com os temas de Plutão em Aquário, conflito familiar ou disputas de poder dentro da própria família, comportamento violento, tanto de alguém da família, ou às vezes você é que é a pessoa que pode ter um comportamento violento. Violência sexual doméstica, radicalismo de qualquer natureza. E quais são os signos mais impactados? Quem tem aspectos em Aquário e Leão e quem tem aspectos em Touro e Escorpião por quadratura. Essas foram as previsões dessa semana. Infelizmente, o céu está com aspectos tensos. Esperamos que as coisas sejam um pouco mais leves.
e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, boas vibrações e muita luz. Obrigada!